técnica do modo geral, né? Independente da técnica, o que você precisa fazer. Então, primeiro, caprichar na anestesia tópica, que a gente já comentou, né? Depois, eu vou usar agulha curta. Por que eu vou usar agulha curta e não longa? Cri, cri, cri. Tá todo mundo Porque dormindo, sexta. não tem tanta mucosa ali que a gente vai ter que atravessar, vai ser uma distância Exatamente. menor? Eu não falei que a gente vai entrar no máximo 5 milímetros da agulha? Então, eu poderia utilizar até mesmo uma extra curta, se eu quisesse, tá? Então, ou uma extra curta ou curta, mas o Malamed recomenda que use a curta, certo? Então, eu vou fazer aquela penetração injetando, e durante a penetração, eu mantenho a anestesia sob pressão com o anestésico tópico. Eu posso fazer anestesia com pressão com o próprio tópico, com o cotonete apertando, ou o Malamed sugere com o cabo do espelho. Então, você pega o espelho, pega a parte do cabo e fica apertando o cabo exatamente ali na papila, onde é a parte que você vai entrar lateralmente, tá? Para diminuir a sensibilidade dolorosa. Então, na técnica de injeção única, o que você vai olhar, né? Quais são os pontos que você vai procurar? Você vai primeiro localizar os incisivos superiores, fácil, né? E no meio dos incisivos superiores, na palatina, você desce e localiza a papila incisiva. A administração do anestésico não vai ser dentro do forame, vai ser lateralmente ao forame. E não vai ser em cima da papila, vai ser lateralmente a papila, para diminuir essa sensibilidade dolorosa, tá? Aí vocês vão entrar mais ou menos ali uns 45 graus, inclinadinho, e vão chegar até a papila, tá? Igual tá mostrando na imagem ali. Então, a profundidade de penetração vai ser aproximadamente 5 milímetros, em alguns pacientes é um pouquinho menos. Põe, então, em 45 graus em relação à papila incisiva, aproximadamente, e o bisel vai voltado para os tecidos moles palatinos. Eu vou colocar um videozinho aqui. Vocês falaram que vocês que tem que clicar no play aí, né? Isso. Então, podem dar play ali e assistir o vídeo. Então, ele está mostrando primeiro qual é a área anestesiada, né? Qual que é a região. O paciente está deitado. Pede para o paciente virar o pescoço o mais para trás possível, para vocês conseguirem uma visão melhor. A quantidade de anestésico que vai é bem pouquinho, 0,3 ml, tá? É só bem pouquinho mesmo, que vai ser o suficiente para você conseguir anestesia de todo o palato. Entra ali com a agulha em 45 graus, né? E faz a administração lenta desse anestésico, então, para o paciente não sentir nenhum desconforto. Nenhum não, né? Sentir o mínimo possível, certo? Foi o vídeo para todo mundo? Posso dar sequência? Pode sim, prof. E a técnica da injeção múltipla, então? Como que vai funcionar? Então, basicamente, você precisa fazer 3 punções distintas. Então, um dos pontos de reparo, que é onde vai ser a primeira punção, é no freio labial. Então, você tensiona o lábio do paciente e administra aqui no freio, tá? É a primeira punção. Aí vai começar a fazer uma anestesia da região vestibular. Aí você vai fazer uma segunda anestesia, que é na papila interdentária entre os incisivos centrais superiores. E aí você entra em 90 graus com a papila e começa a administrar para o vestibular e tenta transpassar essa agulha para a palatina, tá? Às vezes, dependendo da altura que você coloca essa agulha, você não consegue transpassar. Mas você tem que ir até o máximo possível ao ponto de você verificar que anestesiando a vestibular você está causando uma leve isquemia na palatina. Porque isso quer dizer que o anestésico já está difundindo para a palatina. E aí o terceiro ponto, a terceira punção, é exatamente igual à da técnica única, tá? Entra lateralmente a papila, como já vai estar pré-anestesiado, o paciente, teoricamente, não é para sentir nada quando você fizer a terceira punção. Então, deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês entenderem, ó. Então, a primeira punção aplica o anestésico tópico lá no freio labial, tá? Entra com a agulha e faz uma primeira pré-anestesia nessa região de freio. Depois disso, você vem com a agulha 90 graus. Vejam o ponto de apoio aqui que eu comentei, ó. Técnica anestésica palatina tem que ter ponto de apoio. Porque se você não tem um ponto de apoio, vai tremer, você não vai conseguir fazer direito. Apoia no dedo, tá? Se for possível. E aí você transpassa esse anestésico e a última punção
vai ser a mesma técnica da primeira, ok? Eu vou colocar mais um vídeo aqui para vocês verem. Podem dar play lá. Então, ó, primeira técnica de injeção. Vai fazer uma anestesia do freio. Olha o olho do paciente do desconforto que eu comentei com vocês. Ó, ele está tentando não demonstrar desconforto, mas está com um pouquinho de desconforto. Então, nessa primeira anestesia, põe 0,3 ml. Espera agir um pouquinho. Vai na segunda, 90 graus com a papila, meio que transpassando, tá? E aí você faz ter uma isquemia na palatina. Ó, tá vendo que o anestésico passou para a palatina? Quando você vê que está isquêmica a palatina, você vai para a terceira punção, que é exatamente igual à primeira. Mas veja que ele está tendo também um leve desconforto, perceberam ali? Não está tão bom assim, né? Então, um pouco de desconforto também tem, tá? Então, em cada uma das punções, você pode pôr 0,3 ml ali. Desvantagem são 3 agulhadas e desvantagem é 3 vezes mais o volume do anestésico, né? Para conseguir a mesma anestesia, tá? Mas é menos desconfortável. A técnica que eu gosto, eu faço só papila e palatina. Eu não faço freio, porque eu não vejo muita necessidade. Eu não acho que seja tão dolorida da papila, tá? Mas isso sou eu, Thaís, não é a técnica do Malamed. Do Malamed faz as 3 punções, ok? A quantidade, então, de anestésico é bem pouquinho, né? 0,3, 0,4 do tubete para conseguir anestesia do nasopalatino. E numa escala de dor de 0 a 10, os pacientes relatam dor 7, 8 nessa técnica, tá? Então, ela é uma técnica bem desconfortável mesmo. Na prática, gente, se vocês não quiserem treinar um no outro, as palatinas, tá tudo bem, a gente já tá acostumado. Na maioria dos cursos de anestesia, vocês não encaram a palatina, tá? Tem gente que tem curiosidade e faz. Se alguém quiser fazer, se alguém for corajoso e quiser sentir o que o paciente sente, fiquem bem à vontade, a gente vai estar lá para auxiliar. Eu acho que, no mínimo, se não for administrar, treinar a posição, eu acho que é válido, tá? Então, treina a fazer o tópico, treina tudo direitinho e vai com a agulha até quase encostar no tecido e chama a gente para ver se está certo. E não precisa administrar se não quiser, tá bom? Mas esse treinamento eu acho importante. Dúvidas do nasopalatino? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu ir para palatino maior? Não? Então eu vou dar sequência, tá? Vamos para o bloqueio, então, do nervo palatino maior. Então, bloqueio do nervo palatino maior. Opa, para mim travou aqui. Para vocês mudou de slide ou tá travado? Agora que mudou. Aqui mudou também, prof. Nossa. Ele mudou tudo aqui para mim. Agora não sei nem que slide eu tô. Jesus. Para vocês está aparecendo qual? O que tem indicação, bloqueio nasopalatino? Agora saiu tudo, prof. Não tá aparecendo nenhum. Sumiu tudo, porque para mim sumiu também. Sumiu, aham. Tá, vamos tentar compartilhar de novo. Ai, tá difícil sem Teams. Tô tendo que usar o Teams pela internet, que o meu parou de funcionar o do computador. E aí ele fica travando toda hora. Vamos lá. Ah, tá. Tá dizendo assim, ó. Você já compartilhou esse arquivo recentemente. Deseja carregar uma cópia? Substituir. Vamos substituir para ver se funciona. Apareceu para vocês? Apareceu de novo no primeiro slide. Tá, eu vou passar lá porque a gente estava então. Slide 22. Obrigada, Laura. Slide 22. É que ele está pensando. Foi 22? Foi o 22, Foi aham. sim, pronto. Perfeito, então vamos dar sequência. Então, o bloqueio do nervo palatino maior, né? Quando que a gente vai usar? Qual que é a indicação dele? Quando eu precisar fazer alguma intervenção no palato, tá? Que tenha 2 ou mais dentes, que justifique eu fazer esse bloqueio. E se eu precisar fazer controle da dor em procedimento cirúrgico que envolve aquela área ali de tecido de palato mole e palato duro, tá? Então, essa é a indicação. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos supor que eu precise fazer qualquer coisa nessa região de distal de canino para trás.
Se eu for fazer um único dente, como eu comentei, eu posso fazer uma infiltrativa aqui, né? Eu não preciso fazer um bloqueio. Agora, se eu vou, por exemplo, restaurar uma MOD nesse dente, uma oclusal nesse e pôr o grampo nesse, aí não faz sentido. Aí eu posso, então, para não ter desconforto com adaptação de matriz e cunha e tudo mais, eu faço um bloqueio do naso palatino, tá? Desculpa, do palatino maior. Então, eu vou dar menos agulhadas, porque aqui eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 agulhadas. Vou administrar um volume de anestésico menor e vou fazer uma única técnica, né? Vou facilitar a minha vida. Então, nesses casos, a gente já indica, então, a utilização do palatino maior. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, novamente, né? Anestesia tópica, agulha curta ou extra curta, mantém a anestesia sob pressão e também vou penetrar injetando igual a outra. Qual vai ser a área que vai anestesiar essa técnica, o nervo, né? Palatino maior. Então, ele vai pegar desde a distal do canino até o final do palato, vindo até a linha média aqui, ó. Então, ele vem só até a linha média, ele não cruza a linha média igual a nasopalatina, tá? O palatino maior, ele é só daquele lado que vocês estão fazendo. Aí, em termos de sensibilidade, ela é um pouco menos sensível do que a nasopalatina. Por quê? Porque na nasopalatina a mucosa é mais inserida. Então, a difusão desse anestésico é muito mais complicada, é muito mais difícil de acontecer. Então, é mais dolorosa. Na região do palatino maior, tem um pouco mais de mucosa, então é um pouco menos sensível, tá? Também, da mesma forma, o paciente vai ficar deitado, preferencialmente com o pescoço distendido o máximo possível para trás, para vocês terem uma visão direta do que estão fazendo. E ele pode também virar o rosto um pouco para o lado, para tentar facilitar para vocês ali, em termos de ergonomia, o que fica melhor para vocês, certo? Então, aqui mostrando a profissional sentada, né, para fazer o bloqueio de um lado e do outro, tá? Aí vocês têm que sentir qual posição vocês conseguem fazer melhor ali, na prática. Tem uma grande dificuldade desse curso, eu não sei se a professora Melissa comentou com vocês. A gente vai fazer demonstração na segunda-feira, para quem vai fazer na turma de segunda, e na sexta, para quem vai fazer na turma de sexta. Só que nós duas somos canhoteiras. Então, o lado para vocês é sempre o contrário do que a gente está fazendo. Então, às vezes a gente demonstra, e quando vocês vão fazer, vocês não se acertam na ergonomia, mas porque vocês fazem com a outra mão. A gente faz com a esquerda, vocês fazem com a direita. Então, se por acaso se estiverem com essa dificuldade no curso, chama a gente, que mesmo a gente sendo canhoteira, a gente consegue simular com a outra mão e ajustar vocês numa posição que fique melhor, que vocês consigam um ponto de apoio e consigam enxergar o que vocês estão fazendo, tá? Então, esse é só o único detalhe do curso. As professoras serem canhoteiras e isso não ajudar muito, tá bom? Dando continuidade aqui, então. Primeira coisa que vocês vão fazer é encontrar o local onde vai ser feita a punção da agulha, né? Então, vão entrar medialmente e anteriormente ao forame palatino maior. Então, a primeira coisa que tem que fazer é localizar o forame palatino maior. Como que faz para encontrar esse forame palatino maior? Você vai descer mais ou menos ali na altura do primeiro molar, pode ir até no segundo. O Mallamed fala do último molar erupcionado, mas eu gosto de ir um pouco mais para frente para sentir, tá? Eu normalmente vou lá na altura do primeiro molar com uma gaze, gaze não, desculpa, com uma haste, né, um cotonete, ou com o próprio dedo, tá? Como vocês acharem melhor. Eu acho o cotonete melhor porque ele é menorzinho, mas fica a critério de vocês. Vocês vão colocar o dedo aqui e vão descer pelo processo alveolar até o processo alveolar acabar. Aonde acaba o processo alveolar aqui, vocês escorregam o dedo para trás, ou o cotonete, até sentir que cai numa depressão, cai no buraco, vocês vão sentir que cai. Ali é o forame palatino maior, tá? Então é ali que vocês vão fazer a anestesia tópica de vocês, ok? Então assim que vocês localizam esse ponto anatômico. Então o ponto de punção vai ser 1 centímetro atrás do último molar erupcionado, mesialmente ao forame palatino maior. Então normalmente ele está um pouquinho mais para trás do último molar, tá? Então, ver qual que é o último molar, vai estar mais ou menos ali. Mas, como eu falei, eu gosto de ver desde o primeiro e descendo para sentir realmente essa depressão.
Vocês vão fazer nessa técnica anestesia do forame palatino maior e menor, e vai ser anestesiado nessa técnica toda a mucosa palatina dessa região posterior aqui. Então, de distal de canino para trás, vai ser anestesiado. E vão colocar ali mais ou menos 1/4 do tubete no máximo, tá? Vai ser o suficiente para fazer anestesia de toda essa região. Então, a profundidade de penetração da agulha, novamente, mais ou menos uns 5 milímetros. Também vai colocar pouca quantidade de anestésico. Mantém a pressão também do anestésico tópico, igual na técnica do nasopalatino, para ter esse menor desconforto possível para o paciente. E a quantidade que vão colocar é pequenininha, né? De 0,4 a 0,6 ml ali para conseguir fazer a anestesia de toda a região, tá? Numa escala de dor de 0 a 10, os pacientes relatam uma dor ali 3, 4, mais ou menos. Mas é menos dolorida que a anterior e um pouquinho mais dolorida que as outras que a gente já está habituado. Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa da última técnica palatina, que foi o palatino maior? Não, prof. Não? Então vamos dar sequência na aula. Agora eu preciso descobrir como que eu faço para parar de compartilhar essa aqui. Parar de compartilhar. Achei. E eu vou compartilhar a próxima aula, então, que são os bloqueios da maxila. Levanta a mão aí quem vai ser o corajoso para fazer anestesia palatina na semana que vem. Xiii. Opa, a Luísa vai. Muito bem, Luísa. Mas me fala, você vai ser corajosa para ser paciente ou para fazer só e o teu paciente nem sabe o que você vai fazer nela? Os dois, prof. Ela sabe já ou não? Sabe. Ah, então ótimo. Douglas também, Douglas? Vai deixar fazer em você ou os dois? Não, eu já tava falando que só eu vou fazer dela. Ela não vai fazer em você. Não vai fazer, não, prof. Ai, gente, vocês são demais. Não, é super tranquilo, bem de boa, só que não, né? O mais engraçado é que a gente estava sempre habituado a fazer esse curso na sexta-feira, né? Essa é a primeira vez que a gente abriu uma turma na segunda. E sexta é o dia normal da balada, né? Eu hoje já tinha esquecido do curso, eu já estava planejando uma pizza com as minhas vizinhas. Falei, meu Deus, eu tenho aula daqui a pouco, cancela a pizza, deixa para amanhã. Então a gente geralmente já emenda alguma coisa na sexta, né? E aí vocês fazem a técnica anestésica um no outro e ficam tudo com aquelas bocas caídas, que aí começa a tomar água, começa a vazar, daí vocês dão risada. Falo, bom pra ir pra balada desse jeito, né? Com as caras tudo torta, com a boca meio inchada, mas enfim, é a vida de dentista. É isso aí, gente. Vamos lá então falar um pouquinho das outras técnicas da maxila, vamos dar sequência então, que vocês estão cansados, né? Então, quais são as técnicas que a gente pode utilizar na maxila? A gente pode usar uma infiltrativa, que a Melissa já falou na semana passada, né? Quer dizer, ontem, né? Não semana passada, falou ontem para vocês. Ela falou também da intraligamentar, da intraceptal, todas essas a gente pode usar. Intraóssea e intrapulpar. Além disso, a gente pode usar também as duas que eu acabei de falar, palatino maior e nasopalatino. E agora eu vou falar dos outros 3 bloqueios que a gente utiliza com frequência na maxila. Então, quando a gente fala de anestesia de maxila, a gente precisa lembrar um pouquinho da anatomia para lembrar o que cada nervo vai inervar para saber qual vai ser a técnica que eu vou escolher para fazer a minha anestesia no meu paciente. Então, lembrando que o ramo maxilar, né, que é o V2, ele faz parte lá do trigêmeo, que é o quinto par craniano, e ele vai se dividir em outros nervos. Quais são eles? O nervo infraorbitário, que é aquele que sai do forame infraorbitário. O nervo alveolar superior posterior, que é esse que vai inervar os dentes posteriores. O alveolar superior médio, que normalmente inerva pré-molares e a raiz mesiovestibular do primeiro molar para o paciente que tiver o alveolar superior médio. Nem todos têm. O alveolar superior anterior é o que vem para os dentes anteriores antes de sair a ramificação para o infraorbitário, então dentro do osso ele passa, tá? Para inervar aqui de canino até incisivo central desse lado. E os nervos palatinos que a gente já viu, né? O nasopalatino e o palatino maior e o palatino menor.
Então, o alveolar superior posterior, que é esse aqui, ele vai ser responsável por inervar a polpa de molares superiores, tá? E o periodonto desses dentes também, com exceção da raiz mesovestibular do primeiro molar superior, que vai ser pelo alveolar superior médio. Vai também inervar a gengiva vestibular dessa região e o seio maxilar, tá? Então, se eu precisar realizar qualquer procedimento nessa região que envolva mais de um dente, essa é a técnica anestésica que eu vou utilizar, alveolar superior posterior. O nervo alveolar superior médio, o que ele vai anestesiar? Então, ele é esse outro ramo aqui. Então, aqui está o nervo maxilar que vai se dividir. Então, a primeira divisão está aqui, que é o alveolar superior posterior. A segunda está aqui, que é o alveolar superior médio. Então, ele vai ser responsável por anestesiar, né? Ou melhor, por inervar a região de polpa e periodonto de pré-molar superior e raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Também a gengiva vestibular nessa região e também parte do seio maxilar, a região mais anterior do seio maxilar. O alveolar superior anterior, que é essa ramificação que vem antes dele sair pelo infraorbitário, vai ser responsável, então, por inervar polpa de incisivos superiores e canino superior, periodonto dessa região e osso alveolar, tá? O nervo infraorbitário, ele vai ser responsável por inervar a parte de tecido mole da face. Então, é ele que vem depois do forame infraorbital. Então, ele vai ser responsável por inervar toda essa região de pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior e gengiva vestibular dessa região aqui, tá? Então, por isso que quando vocês fazem a técnica infraorbital, vocês ficam com toda essa região aqui anestesiada. Vocês falam, ai, prof, parece que meu olho caiu, meu lábio tá grande. Porque quando eu faço anestesia do alveolar superior anterior, não tem como eu não anestesiar o infraorbitário. O infraorbitário é anestesiado junto, porque eu não tenho como enfiar minha agulha lá dentro. Nem faz sentido isso, né? Então, eu faço anestesia do nervo infraorbitário junto com o nervo alveolar superior anterior. Uma coisa que é muito comum, talvez para vocês até vocês nem sintam isso, porque a gente dividiu para a turma de vocês um pouco diferente. Mas normalmente no curso de anestésio, como que a gente fazia? Na primeira aula prática, era somente o circuito que a gente monta e depois as infiltrativas, e aí todos os bloqueios ficavam para a segunda aula. Como a gente já está adiantando as teóricas e vocês vão ter um pouquinho mais de tempo na prática, para a turma de vocês, vocês vão poder fazer os bloqueios da maxila também no primeiro dia. E aí, no segundo dia, vocês vão fazer o bloqueio da mandíbula e repetir o que não deu tempo no primeiro ou o que vocês ficaram com dúvida e querem fazer de novo, certo? Mas o que acontecia na primeira aula? A primeira aula era só bloqueio, era só infiltrativa, e vocês vinham tudo com o lábio caído. Professora, meu Deus do céu, tá tudo amortecido aqui, o que aconteceu? A diferença de você fazer uma infiltrativa para um pré-molar e um bloqueio de alveolar superior anterior e nervo infraorbitário é muito pequena. É uma entradinha a mais da agulha que você dá, você chega lá no infraorbitário, tá? Então, eles tentavam fazer uma infiltrativa de pré, mas entravam muito com a agulha, e aí subiam demais, acabavam fazendo um bloqueio do alveolar superior anterior e um bloqueio do infraorbitário. Então, se isso acontecer com vocês, vocês tentarem fazer uma infiltrativa de pré e acabarem amortecendo essas regiões de nariz, lábio e pálpebra inferior, não se assustem, tá? Não é um problema, é esperado, é normal que isso aconteça, ok? Bom, qual que é o posicionamento para bloqueio superior? O paciente tem que estar confortável, supinado, ou seja, em decúbito dorsal, e com o pescoço levemente sobreestendido. Então, ele vai jogar a cabeça levemente para trás, não bem para trás, igual a palatina. Um pouco para trás, tá? Mais ou menos ali a maxila, o plano oclusal da maxila em 45 graus em relação ao solo. Esse é o posicionamento que vai favorecer vocês a executarem as técnicas de bloqueio de maxila. O ponto de pulsão vai ser sempre no fundo de sulco vestibular, e aí vai mudar a referência de acordo com o nervo que vocês vão anestesiar, né? Se é o anterior, o médio ou posterior. Mas é muito importante que vocês não entrem imediatamente no fundo de sulco, mas lateralmente a ele.
Por que é mais interessante eu entrar lateralmente, não imediatamente ao fundo do sulco? Alguém sabe me responder? A Melissa deve ter dito na aula de ontem. Não? Ninguém? Porque se eu entro exatamente no fundo de sulco, eu estou entrando muito perto da tábua óssea. E às vezes eu bato no osso antes de eu chegar na região que eu preciso, tá? Então é sempre bom entrar lateralmente ao fundo de sulco, bem pouquinho lateralmente, que aí eu tenho um espaço maior entre o osso, eu consigo chegar no ponto correto mais fácil, sem bater em nenhum lugar. E outro detalhe é que se eu vou muito perto do osso, eu vou raspando o periósteo até chegar na região, o paciente vai ter muito mais sensibilidade dolorosa, né? O periósteo é muito mais inervado. Então, a gente evita entrar no fundo de sulco justamente por esses motivos, para ser mais fácil de chegar no local e não ter tanta sensibilidade no paciente, tá? Bom, a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então, ela é uma técnica bastante usada, tem alto índice de sucesso, normalmente dá certo. Ela tem só um único problema, que é o risco de hematoma. Por quê? Deixa eu voltar aqui nesse slide. Voltou no 7 aí para vocês? Voltou sim, prof. Quando eu entro com agulha, a minha agulha vai entrar mais ou menos aqui e ela vai vir em direção a essa região aqui. Alguém lembra o nome dessa região aqui, na anatomia? Essa entradinha, como que é o nome? Fissura? Nananana. Não veio o nome? Ptérigo maxilar? Isso. Fissura ptérigo das lâminas pterigoides maxilar. Na fissura ptérigo-maxilar fica alojado o plexo pterigoide. O plexo pterigoide é uma área extremamente vascularizada. Então, qual que é o problema dessa técnica? Se eu entro muito com agulha, eu passo do ponto de punção, eu posso atingir o plexo pterigoide. E se isso acontecer, tem muita chance do paciente ter um hematoma. Esse hematoma pode ser intra ou extrabucal, normalmente é intra, tá? Mas de qualquer forma não é legal a gente fazer um hematoma no paciente. Então, o único cuidado que eu diria para vocês que vocês têm que ter com essa técnica é não entrar muito com agulha para não ter esse risco e entrar sempre lentamente com agulha e sair sempre lentamente com agulha, tá? Fazendo isso, vocês já evitam esse risco de hematoma. A agulha recomendada para essa técnica é a agulha curta, apesar de ser um bloqueio, né? Por quê? Justamente para eu ter essa segurança de que eu não vou atingir esse plexo pterigoide. E ele tem um porém, que se o paciente tiver o nervo alveolar superior médio, não vai ser eficaz no primeiro molar essa anestesia, né? Porque a raiz mesovestibular não vai anestesiar, tá? Mas na grande maioria da população, ele pega tudo, certo? Então, vocês podem encontrar essa técnica com outros nomes nos livros, pode encontrar com o nome de bloqueio da tuberosidade, bloqueio do zigomático. As áreas anestesiadas vai ser, então, polpa de terceiro, segundo e primeiro molar superior e o tecido periodontal vestibular e osso adjacente desses dentes. E vai ser indicado quando eu precisar tratar 2 ou mais molares ali. Então, toda essa área vai ser anestesiada. A contraindicação seria somente o risco de hemorragia, que é grande, né? Então, tem que tomar cuidado, hemorragia e hematoma, as duas coisas. Então, cuidar para não subir demais. Vantagem, é uma técnica extremamente atraumática. Por que ela é atraumática? Ela é a mais atraumática de todas. Porque você não encosta em osso em momento algum, você entra muito longe do osso. Então não é dolorosa, porque você não encosta ou nem chega perto de periósteo, tá? Elevada taxa de sucesso, como a gente já falou, número mínimo de injeções, porque eu consigo tratar até 3 dentes com uma única injeção, e um volume menor de anestésico que eu vou administrar. Então, as desvantagens é o risco do hematoma ou da hemorragia. Geralmente esse hematoma é mais difuso, tá? E mais intrabucal, como eu já falei. Outra desvantagem dessa técnica, como eu não tenho osso, eu não tenho muito ponto de referência.
E talvez eu precise fazer uma segunda injeção para o primeiro molar, caso o paciente ainda tenha dor ali. Então, basicamente, né, ele vai anestesiar aqui primeiro, segundo e terceiro molar, gengiva vestibular, periodonto e osso dessa região, tá? Para fazer essa técnica, a gente explica, e vocês na hora fazem maior confusão. Porque vocês não entendem direito qual é esse movimento para cima, para trás e para dentro ao mesmo tempo, tá? Quando eu falo ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo mesmo. Não é você ficar entrando igual um robozinho assim. Não, você acha a posição e só vai. A gente teve problema com uma turma do curso de anestésio que eles fizeram essa técnica. Ela é para cima, para trás e para dentro. Quando a gente fala para dentro, é sentido medial, tá? Eu entro com a agulha medialmente. E eles entenderam errado e entraram lateral. Quando você faz essa técnica lateralmente, você acaba fazendo anestesia dessa região mais próxima da TM. E aí a gente teve 3 casos de trismo nessa turma. Caso isso aconteça com algum de vocês, fiquem tranquilos, tá? É um trismo temporário. A professora Melissa, a fada do laser, já entra com o laser na hora ali, no dia seguinte já tá tudo bem. Mas aconteceu 3 vezes, tá? Então, na mesma turma. Eu não sei o que aconteceu naquela turma, mas aconteceu 3 vezes. Então, se vocês estiverem seguros do movimento, de como entrar, não façam até a gente chegar do lado de vocês, tá? Pra gente não ter esse tipo de risco. Mas é uma técnica super, super simples. A dificuldade que vocês têm é como são 3 planos para orientar em 45 graus, vocês se perdem um pouquinho. Mas a gente está lá para ajudar e vai dar tudo certo, tá? Então vai ser agulha curta. Vocês vão entrar mais ou menos na altura do segundo molar superior, numa angulação de 45 graus para cima, para dentro e para trás. Vão entrar 16 milímetros no espaço pterigóide. Então, esses 16 milímetros é quase a agulha curta inteira. Vai ficar sobrando ali 4 milímetros, que é aquela segurança para você puxar caso a agulha frature, tá? Mas a direção da agulha é exatamente essa que vocês estão enxergando no desenho. Então, imagine que você coloca a agulha paralela ao longo eixo do dente. Então, na verdade, vai ser 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Imagine que você está me olhando de lado aqui. Você vai entrar 45 graus para trás. Então, é 45 graus para trás, 45 graus afastado do paciente, ó. Tá? Deu para ver? Então, ó, não é reto aqui, é 45 para trás. Não é paralelo ao longo eixo do dente. É 45 em relação ao longo eixo do dente. E aí entra para dentro. Deu para entender ou não? Deu para entender sim, prof. Tá. Se vocês não conseguirem, pelo fato de estar no online aqui, a gente vai demonstrar de novo lá, tá? Mas qualquer coisa também, como eu falei, chamem a gente. Ó, vejam essa imagem aqui. Tá vendo que tá 45 graus em relação ao longo eixo do dente, não tá paralelo ao longo eixo do dente, e tá 45 graus para trás e ela tá entrando com a agulha para dentro, tá vendo? É exatamente esse movimento. Entra com a agulha para dentro, 45 graus para trás e 45 graus para a lateral, tá? E vejam que a agulha não está exatamente no fundo de vestíbulo, que eu comentei, está um pouquinho mais lateral, estão vendo? Bem pouquinho mais lateral, é o suficiente para ir. Então, essa técnica, se você deixar, a agulha só vai, porque ela não tem osso para bater. Então, entra lentamente, deixa 4 milímetros para fora, faz o refluxo, não teve refluxo, faz a administração, terminou a administração, retira lentamente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser posicionar o paciente. Então, novamente, né? Deitado, plano da maxila mais ou menos uns 45 graus em relação ao solo. O paciente pode virar a cabeça para o seu lado para ajudar. E uma coisa que é extremamente importante nessa técnica, que ajuda muito, é o paciente não abrir muito a boca. Por quê? Se ele tenta te ajudar e faz uma abertura bucal muito grande, o processo coronoide da mandíbula vai travar bem a região onde a agulha tem que entrar. E aí você não tem visualização, você não consegue fazer a técnica direito, a agulha não entra como deveria, certo? Então, se ele abrir um pouco menos a boca, facilita. Outra coisa que facilita bastante também
Aí você pedir para o paciente deslocar a mandíbula para o lado que você vai anestesiar. Porque daí também você joga o processo coronoide um pouco mais lateral e você tem mais espaço para trabalhar ali com a agulha. Então isso ajuda bastante, tá? Nessa técnica a gente vai administrar mais ou menos um tubete para ter sucesso, ok? Então aqui mostrando novamente as áreas anestesiadas, né? Então vai ser a polpa dos molares superiores, tecido periodontal e osso nessa região. Agora vai vir um videozinho, eu vou pedir para vocês darem um play. Eu acho que esses 2 vídeos têm áudio, vamos ver se vai funcionar. The posterior superior alveolar nerve block, or PSA. Insert in the buccal fold adjacent to the maxillary second molar, directing the needle in an inwards, upwards, and backwards direction. In the average-sized adult, advance the needle 16 millimeters, following 2 negative aspirations. A volume of 0.9 milliliters of local anesthetic is injected over 30 seconds. The 3 maxillary molars and their supporting buccal soft tissues and bones are anesthetized. In 28% of patients, the mesiobuccal root of the first molar may not be anesthetized. Infiltration of 0.9 milliliters of local anesthetic over this root will provide. Então, ali, né, ela complementou que em 28% da população não vai anestesiar a raiz mesovestibular. E aí você vai ter que fazer uma infiltrativa ali naquela região para pegar essa anestesia, tá? Todo mundo viu? Posso ir para o próximo vídeo? Sim. Opa. Então, o próximo vídeo agora é clínico, tá? O primeiro era esquemático, agora é clínico. Nerve block provides pulpal anesthesia to the 3 maxillary molars and the supporting buccal soft tissue and bone. In 28% of patients, the mesial buccal root of the first molar may not be anesthetized. A 27-gauge short needle is recommended. For the left PSA nerve block, a right-handed operator should sit at the 10 o'clock position facing the patient. For the right PSA nerve block, a right-handed operator should sit at the 8 o'clock position facing the patient. The insertion site is the height of the buccal fold adjacent to the maxillary second molar. The syringe is held in an upwards, inwards, and backwards direction and is inserted to a depth of 16 millimeters. After 2 negative aspirations, a half a cartridge of local anesthetic is administered over 30 seconds. Eu acabei não falando, mas a gente também faz refluxo nas palatinas, tá, gente? Faz refluxo em todas as técnicas, qualquer uma, até infiltrativa, tá bom? Todo mundo conseguiu visualizar como é que faz o alveolar superior posterior? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de ir para o alveolar superior médio? Lembrem sempre de entrar lentamente nessa técnica em especial, sair lentamente, caprichar no cuidado nesse sentido, tá? De entrar devagar, sair devagar e não passar os 16 milímetros. Pode falar, Isa. Eu não entendi muito bem essa questão que você falou de como fazer com agulha. Tipo. Os 45 graus? Isso. O vídeo tá pausado para você no paciente com o olho fechado e a agulha ali? Sim. Tá. Quando vocês fazem infiltrativa, a professora Melissa não falou que você entra com a agulha paralela ao longo eixo do dente? Sim. Tá vendo que ali não tá paralelo? Ali você vai entrar 45 graus em relação ao longo eixo do dente. E, além desses 45 graus, você vai inclinar, ao invés de você entrar reto assim, você vai inclinar 45 graus para trás. Tá? Então, é 45 graus para trás, 45 graus em relação ao longo eixo do dente, e aí você só entra com a agulha. Que vai ser exatamente essa posição que tá nessa foto ali, ó. Tá bom. Entendi, prof. Obrigada. Tá? Qualquer coisa daí na prática você me chama, eu mostro para você. Ou chama a professora Melissa. Na turma de segunda, acho que vai estar também a professora Luciene e o professor Guilherme. Então, a gente vai estar em 4 para a turma menor. Mas é o que deu.
tá? Então, vocês acho que vai ter quase um professor para cada dupla ali, vai ficar bem, bem bom na segunda-feira. Mais alguma pergunta do alveolar superior posterior? Então, vamos dar sequência, vamos para o alveolar superior médio. Provides pulpal anesthesia. Alveolar superior médio. Então, o alveolar superior médio, vocês só vão precisar fazer em 28% da população, então pouca gente tem o alveolar superior médio. Ele vai ser indicado quando você fizer o bloqueio do alveolar superior anterior e do infraorbitário, e você for trabalhar distalmente ao canino e o paciente relatar que está com dor. Então, se você fez uma técnica que anestesiou de central a canino, você precisa trabalhar em pré, e o paciente está relatando dor no pré, é porque esse paciente tem o alveolar superior médio. E aí, nesse caso, se você for trabalhar nos dois prés, compensa mais você fazer um bloqueio do alveolar superior médio do que você fazer uma infiltrativa, tá? E ele vai ser contraindicado em caso de inflamação ou infecção na área da injeção, né? Ou de introdução da agulha, e quando ele está ausente, porque se o paciente não tem, não faz sentido você tentar anestesiar ele. Qual que vai ser a área anestesiada? Vai ser polpa de primeiro e segundo pré-molar, raiz mesovestibular do primeiro molar superior, osso e periodonto e gengiva vestibular dessa região, tá? Essa vai ser a área anestesiada para esse nervo. Então, aqui de novo vai usar agulha curta. A inserção da agulha vai ser de novo lá no fundo de sulco, lá na prega mucovestibular, né? Na altura do segundo pré-molar, tá? Igual tá mostrando aqui nessa foto. Então, na altura do segundo pré-molar, ela é como se fosse uma infiltrativa. Imaginem uma técnica infiltrativa de pré-molar. A única diferença é que você vai subir um pouquinho mais com a agulha, tá? Ao invés de entrar só aqui na altura do ápice, você sobe um pouquinho mais. E aí você consegue anestesiar os dois dentes com uma única anestesia. Então, ó, vejam aqui na imagem. Tá entrando um pouquinho mais lateralmente ao fundo de sulco, tá vendo? Que é aquilo que eu comentei para não bater direto no osso e aí você não conseguir chegar no ponto adequado. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, podem dar play aí. Pulpal anesthesia to the maxillary premolars and the mesial buccal root of the maxillary first molar. A 27 gauge short needle is recommended. For the left MSA nerve block, the right-handed operator should face the patient directly from the 8 or 9 o'clock position. For the right MSA nerve block, a right-handed operator should face the patient from the 10 o'clock position. The insertion site is the height of the buccal fold adjacent to the maxillary second premolar. The needle is inserted until its tip is located well above the apex of the second premolar. After 2 negative aspirations, a half a cartridge of local anesthetic is slowly deposited. Então, nessa técnica, vocês vão usar mais ou menos meio tubete, tá? É o suficiente. E também faz aspiração antes de injetar no local. Vou passar o próximo videozinho. Middle superior alveolar nerve block. Using a 27 gauge short needle, insert in the buccal fold above the maxillary second premolar, advancing the needle until its tip lies well above the apex of the tooth. Following 2 negative aspirations, a volume of 0.9 milliliters of local anesthetic is injected over 30 seconds. Então, essa dos bloqueios de The middle maxila é mais superior fácil, né? alveolar É nerve igualzinho uma block infiltrativa de provides pré, pulpal de anesthesia de to the segundo maxillary premolar superior, premolars só que and the mais alta. mesial buccal Então, você root of passa the um pouco first do ápice, molar. vai um pouquinho mais alto, They're e aí coloca supporting uma buccal quantidade de soft tissue. anestésico um pouquinho maior, tá? Vamos para a última, então? Bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Alguns livros chamam também isso, Luísa, paralelo ao longo eixo do dente, tá? Só que entra um pouquinho mais lateral no fundo de sulco para não bater no osso rápido, tá bom? Mas é paralelo ao longo eixo do dente, sim. Tem alguns livros que foi bom que você perguntou, que eu lembrei de falar. Tem alguns livros que ao invés de entrar na altura do segundo pré, paralelo ao longo eixo do dente, eles entram de frente para trás e vão até a região, tá?
A mesma coisa acontece no alveolar superior anterior. Eu já vou mostrar para vocês que tem livros que falam para entrar em canino, tem livro que fala para entrar em pré, tem livro que fala para entrar em incisivo. Só que aí a distância que a agulha vai percorrer é maior, então não compensa, tá? A técnica que está descrita no Malamed, a distância de percorrer, que a agulha percorre dentro do tecido é menor. Por isso que é a técnica que a gente acaba indicando para vocês. Então, a do alveolar superior médio é paralela ao longo eixo do dente, entrando na altura do segundo pré-molar superior, passa a altura do ápice, tá bom? Mas daria também para entrar, como eu falei, de outras regiões. O bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Então, alguns livros trazem ele também como bloqueio do nervo infraorbitário, mas ele não é só do infraorbitário, né? Anestesia os dois nervos, tá? Ele vai, então, fazer anestesia dos incisivos centrais superiores até os pré-molares nos pacientes que não tiver o médio e nos pacientes que tiver o médio até o canino, tá? Então, você consegue trabalhar em bastante dente, né? Veja, em 72% dos pacientes, você consegue trabalhar desde incisivo central até a raiz mesovestibular do primeiro molar, né? Então, é uma área bem extensa para vocês trabalharem. Com o menor volume de anestésico, você vai usar ali de 0,9 a 1,2 ml para ter anestesia de toda essa região. E você vai anestesiar o alveolar superior anterior, o médio, se o paciente tiver, e o nervo infraorbitário, tá? Que aí vai pegar toda aquela região que eu comentei, né? Pálpebra inferior, asa do nariz e lábio superior. Então, aqui mostrando no desenho esquemático as áreas anestesiadas, né? Então, na maioria dos pacientes, vai pegar desde aqui até aqui, uma anestesia bem ampla. Desde central até a raiz mesovestibular do primeiro molar, anestesiando dente, ligamento, osso e gengiva vestibular dessa região, tá? Aqui tá mostrando uma foto de livro do que eu comentei, ó. Nesse caso aqui, o autor recomenda entrar lá na região de canino e inclinar um pouco para distal para ir até o forame. Mas se vocês forem localizar o forame e ver, a região mais ou menos que daria reto, próximo aqui, vai ser lá na região de ápice de primeiro pré, tá? Que vai ser o caminho mais curto, daí você não precisa entrar com a agulha torta, você entra paralelo ao longo eixo do dente, ok? Mas existe essa possibilidade. Então, as indicações vai ser para procedimento envolvendo 2 ou mais dentes nessa região. Se eu tenho inflamação ou infecção local, a anestesia infiltrativa não vai pegar, então eu tenho que lançar a mão do bloqueio. Ou quando eu fizer a infiltrativa e ela for ineficaz, eu não tiver sucesso nela, eu posso fazer um bloqueio. É contraindicado para tratamento menor, porque não faz sentido eu fazer um bloqueio se eu vou fazer só um dente, né? Não tem cabimento. E quando você precisa de uma hemostasia na área para fazer a intervenção. Então, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, uma exodontia do incisivo central, lateral e canino. Aí você pensa assim, então vou dar um bloqueio, porque o bloqueio vai anestesiar os 3 dentes, vai me facilitar com uma anestesia só, eu consigo pegar os 3 dentes. Tá, mas nesse caso a hemostasia não seria importante para que o paciente não tenha tanto sangramento durante a cirurgia? Seria. Então talvez o infiltrativo em cada dente fosse mais interessante, dependendo do quanto esse paciente normalmente sangra, tá? Então, são coisas que vocês precisam avaliar de paciente para tomar a decisão clínica de vocês, certo? Então, é uma técnica que tem a vantagem de ser super simples, ela é bem tranquilinha de executar, e comparativamente com as outras, ela é super segura. Apesar dela ser segura, eu não sei porquê, mas vocês têm um pânico dessa técnica, vocês têm um medo. Eu acho que talvez por ser perto do olho, vocês devem pensar que vai passar e vai furar o olho do amigo, do paciente, só pode ser isso. Ou porque você fica meio que olhando aqui, né? Não sei, enfim. Mas de um modo geral, tem como desvantagem o paciente ter medo de lesionar o olho, tá? Mas assim, gente, é um medo completamente sem fundamento. Por quê? O forame infraorbital, ele está abaixo da margem infraorbital. A margem infraorbital é uma saliência óssea. Então, se você entra paralelo ao longo eixo do dente, ele vai bater no forame e ele não vai atravessar o osso para chegar na órbita. Não faz sentido, tá? A não ser que, sei lá, você entre muito para frente, mas daí também não passa na órbita. Ele furaria aqui a mucosa e não chegaria na órbita, entendeu? Então, é um medo meio sem fundamento, tá? Mas os profissionais têm medo dessa técnica por isso. Essa técnica, ela pode ser feita por uma abordagem extraoral,
Então, ao invés de entrar com a agulha aqui, seria muito mais fácil, né? Você percorre um caminho bem menor, entrando aqui por fora. Eu vou mostrar uma foto para vocês da abordagem extraoral. Qual que é a desvantagem da abordagem extraoral? Você imagine uma agulha entrando aqui, ó, embaixo do seu olho. Você vendo a agulha entrar, tá? Então, apesar dela ser um caminho anestésico mais curto, uma técnica mais fácil de executar, para o paciente é muito mais traumático ficar enxergando a agulha, então a gente acaba não fazendo. E ela tem a desvantagem anatômica ali, porque se você não localiza exatamente no ponto onde você precisa ir, se você não localiza o forame infraorbital, você não tem sucesso na técnica anestésica. Você anestesia as partes de tecido mole, asa do nariz, pálpebra inferior e lábio superior, porque você está anestesiando o infraorbital, mas você não consegue fazer o anestésico se difundir para dentro do forame e anestesiar o alveolar superior anterior, certo? Então, localizar o forame é muito, muito, muito importante nessa técnica. Então, quais são as áreas anestesiadas? Polpa de incisivo central a canino do lado anestesiado para o paciente que tiver o superior médio, e para o paciente que não tiver, vai anestesiar também pré-molar e a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Vai anestesiar também o tecido periodontal, a mucosa vestibular e o osso adjacente desses dentes. E vai anestesiar também pálpebra inferior, a asa do nariz e o lábio superior do paciente. Então, vejam que é uma área bem ampla. A técnica propriamente dita. Vamos lá, então. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Então, nessa técnica, a gente usa agulha longa, tá? Não é agulha curta, porque eu tenho um caminho maior para percorrer e eu preciso deixar uma margem de segurança. Posso usar curta, professora? Pode, não é a mais indicada, mas pode, tá? Porque vocês vão entrar mais ou menos com a agulha ali uns 16 milímetros também. Se o paciente tiver uma face curta, pode ser a curta. Mas, de um modo geral, se a gente vê que o paciente tem um terço médio num tamanho normal, não é um terço médio pequenininho, a gente opta por segurança para usar a agulha longa, certo? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser palpar a estrutura anatômica. Eu tenho que localizar esse forame antes de começar a técnica. Então, aquilo que eu já comentei na semana passada, né? Paciente olhando para frente, eu vou pegar a linha da pupila e eu vou descer e eu vou palpar a margem infraorbital. Podem ir palpando em vocês, se vocês quiserem aí, porque vocês não estão com a câmera ligada, ninguém está vendo que vocês estão fazendo isso, apesar de vocês estarem me vendo, eu não estou vendo vocês. Então, podem fazer tranquilamente. Palpa a margem infraorbital e localiza que vai ter uma depressão na margem infraorbital. Se sente uma depressãozinha. Essa depressãozinha é uma sutura que tem ali, tá? Achou essa sutura na margem infraorbital? Desce com o dedo, vai escorregando, 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 até cair numa depressão. Caiu numa depressão, ali é o forame infraorbital. Podem até pressionar, aperta para vocês sentirem aquele choquinho, aquele desconforto, para vocês terem certeza que vocês conseguiram localizar o forame infraorbital, certo? Então, extremamente importante. Achei meu forame infraorbital, eu não tiro mais o dedo dele. Durante toda a técnica, antes, durante e depois, eu vou seguir pressionando. Por que que eu tenho que ficar pressionando o tempo todo no meu forame infraorbital? Alguém sabe? Para o paciente sentir menos dor na hora que a gente penetrar com a agulha? Ajuda nisso também, mas não é por isso. Mais alguém? Qual que é o nervo que vocês querem anestesiar nessa técnica mesmo? Alveolar superior anterior? Alveolar superior anterior. Onde que ele tá? Dentro ou fora do forame? Ele sai pelo forame, né? Não? Não, ele tá dentro do Ah, forame. ele é um ramo, é verdade. Ó, antes dele sair do forame, ele divide o alveolar superior anterior. Quando ele sai do forame, ele sai nervo infraorbital. Mas o alveolar superior anterior está dentro do forame. Então, eu preciso manter esse pressionamento para quê? Para ajudar o anestésico a difundir para dentro do forame. Se eu não faço pressionamento nessa técnica, eu só vou anestesiar infraorbitário. Eu só vou anestesiar mucosa e tecido mole. Eu não vou conseguir fazer a anestesia chegar no dente, tá? Então, eu preciso
fazer o pressionamento durante toda a técnica para esse anestésico difundir para dentro do osso. Então, eu vou inserir a agulha, né? Ali na altura do fundo de mucosa do primeiro premolar superior. Lembra que eu comentei que é o caminho mais curto, né? Subir aqui no primeiro premolar, tá? A área-alvo vai ser o forame infraorbitário, então eu vou subir até o forame. Então, eu passo a altura do ápice e eu continuo subindo até o forame infraorbital. E os pontos de referência que eu uso para localizar a região é justamente a prega mucovestibular, a incisura infraorbitária, que é essa depressão que eu comentei aqui, que é uma suturinha, e o forame infraorbitário, que eu localizo depois, certo? Posição em 10 horas, paciente deitado, tá? Professora, eu não consegui localizar o forame infraorbitário. Então, já fica a dica para o infraorbitário e para o mentual da semana que vem. Então, ó, como que eu vou localizar o forame? Aqui está o crânio. Vamos, slide, passe. Acho que travou. Só tá... Ah, não, apareceu as flechinhas para vocês lá ou não? Apareceu, Sim, prof. prof. Tá. Então, o forame supraorbital, infraorbital e mentual estão na mesma direção, estão na mesma linha. Então, isso ajuda muito. Como que eu faço para traçar essa linha? Eu vou traçar, oh meu Deus, uma linha do centro da pupila, passando pela comissura labial. Então, uma linha que passe do paciente olhando para frente, do centro da pupila pela comissura labial, eu estou passando exatamente no forame supraorbital, forame infraorbital e forame mentual, tá? Então, se tá com dificuldade de localizar o forame por palpação, segue essa linha que ajuda bastante como referência. Olhando no paciente agora, né? Então, o supraorbital estaria aqui, a pupila estaria aqui o infraorbital, a comissura e aqui o forame mentual, tá? Então, esses 3 forames estão alinhados. Então, fica muito fácil a gente localizar eles na clínica, na prática, certo? Então, como eu comentei, primeira coisa que eu vou fazer vai ser localizar o meu forame infraorbital. Então, acho a margem infraorbital, linha abaixo da pupila, sinto a incisura, vou descer com o meu dedo, escorrego, localizei o forame infraorbital. Achei o forame infraorbital, eu não tiro o dedo mais de lá. Tem gente que prefere fazer igual tá na foto aqui, ó. Ela tá com o polegar em cima do forame e afastando a mucosa com o indicador, tá vendo? E tem gente que prefere segurar o forame com o indicador e afastar a mucosa com o polegar. Tanto faz, vocês têm que sentir na prática com qual modo de pôr a mão, vocês vão sentir mais segurança e vai doer menos o pulso de vocês, tá? Então, é prática isso, tem que sentir lá na hora. Mas o que é importante? Manter o forame sempre pressionado, do início ao final. Vou colocar o bisel voltado para o osso, tá? E vou seguir com ele em direção paralela ao longo eixo do dente, lá no primeiro premolar, até chegar no forame, tá? Essa é a região que eu vou chegar com a minha agulha. Então, a agulha deve ser mantida paralela ao longo eixo do dente, enquanto ela é avançada, né? Justamente para evitar aquele contato prematuro com o osso que eu comentei, que dá aquela sensibilidade por tocar o periósteo, e para conseguir chegar até o local, senão você toca no osso antes e não chega até lá. Avança lentamente até tocar a borda inferior do forame, então ninguém vai entrar dentro do forame com a agulha, vai chegar até a borda inferior. E a profundidade de penetração, como eu comentei, vai ser mais ou menos ali os 16 milímetros, deixando 4 se fosse usar a agulha curta para fora, mas por segurança a gente usa a agulha longa, fica praticamente metade da agulha de fora, certo? Vai depositar de 0,9 a 1,2 ml da solução anestésica e depois que terminar e tirar a agulha, mantenha a pressão do dedo por pelo menos 1 minuto, para esse anestésico difundir para dentro do osso, certo? Então, mostrando aqui. Ó, aqui tá fazendo o contrário do que a outra foto que eu comentei, ó. Tá com o polegar por dentro da boca e o indicador pressionando no forame. Entra paralelo ao longo eixo do dente, imediatamente lateral ao fundo de sulco e vai subir com essa agulha até o forame. Professora, eu vou furar meu dedo. Não, você não vai furar seu dedo.
mas você vai sentir a agulha quando ela chegar perto do seu dedo, tá? Você consegue sentir se você tiver uma sensibilidade tátil boa. E aí, conforme você vai administrando o anestésico, você passa a não sentir mais a agulha. Por quê? Porque você vai colocando ali o líquido e aí ele vai inchando, né? Então, você perde um pouco essa referência, tá? Você passa a não sentir mais o forame e não sentir mais a agulha ali na região. Opa. Aqui mostrando a profundidade da agulha, né? Então, numa agulha longa, você vai entrar meia agulha aproximadamente, tá? Entra lateralmente ao fundo de sulco. Adulto vai entrar 16 milímetros, então se usar agulha longa, entra metade. Se usar agulha curta, deixa 4 milímetros visível. Malamed recomenda que faça com a longa. E se for um adulto menor ou uma criança, vai entrar mais ou menos de 10 a 14 milímetros. Aí você pode usar curta tranquilamente, certo? Quais são os sinais e sintomas esperados, né, para o paciente não se desesperar? Formigamento da pálpebra, da asa do nariz, do lábio superior, porque eu estou anestesiando essa região. Então, se está tudo isso amortecido, quer dizer que eu consegui anestesiar o infraorbitário. Mas quer dizer que eu anestesiei o alveolar superior anterior? Não. Então, tem que cuidar para manter esse pressionamento para que eu consiga levar esse anestésico para dentro. Então, se por acaso o paciente tiver dor ali enquanto estiver introduzindo a agulha, né? Vai fazendo aquele caminho anestésico que a gente já comentou. Chega no forame faz um quarto de volta para ver se tem refluxo antes de administrar. Lembra que isso em todas as técnicas. E tem falha da anestesia quando a injeção você não sobe o suficiente. Você faz ela muito baixa. E aí você acaba fazendo uma infiltrativa do primeiro pré e não um bloqueio do alveolar superior anterior. Mas, de um modo geral, vocês fazem o contrário. Ao invés de fazer uma infiltrativa do pré, vocês fazem o bloqueio mesmo, vocês sobem além, tá? Eu vou mostrar os videozinhos aqui para vocês, então. The anterior superior alveolar nerve block, or ASA, using a 25-gauge long needle, insert in the buccal fold directly over the first premolar. Advance the needle until it contacts bone at the roof of the infraorbital foramen. Following 2 negative aspirations, a volume of 0.9 milliliters of local anesthetic is injected over 30 seconds. Following removal of the needle, firm finger pressure is applied to the skin at the infraorbital foramen for at least 1 minute to assist the diffusion of the local anesthetic into the foramen, blocking the anterior superior alveolar nerve. The 5 maxillary anterior teeth, incisors, canine, and premolars, and their supporting buccal soft tissues and bone are anesthetized. In addition, the soft tissues of the lower eyelid, lateral side of the nose, and the anterior part of the face. Então, viram ali, né? Uma anestesia que pega uma área grande, mas é uma técnica extremamente simples de fazer, tá? Vou pôr o próximo vídeo. Anesthesia to the 5 maxillary anterior teeth, the incisors, the canine, and the 2 premolars. In addition to the buccal soft tissue and bone overlying these teeth, the skin of the lower eyelid, the lateral side of the nose, and the upper lip is also anesthetized. For a right or left ASA nerve block, the right-handed operator should sit at the 10 o'clock position facing in the same direction as the patient. The infraorbital foramen is palpated and the lip is retracted. A 25-gauge long needle is inserted into the height of the buccal fold adjacent to the maxillary first premolar. The needle is held parallel to the maxillary bone and inserted until bone is contacted at the roof of the infraorbital foramen. After 2 negative aspirations, 1/2 to 2/3 of a cartridge of local anesthetic is deposited over 30 to 40 seconds. É não entrar com a agulha paralela ao longo eixo do dente, vocês entram ela um pouco mais para trás. E aí vocês batem no processo zigomático da maxila. E aí vocês não conseguem chegar no forame,
tá? Então tomem cuidado para não fazer isso, não coloquem muito para trás. É na direção do primeiro premolar superior, paralelo ao longo eixo do dente. Aí você chega bem certinho no forame, tá? E só a título de curiosidade, Anterior teeth. The incisor essa é a técnica da abordagem extraoral. Então, para fazer a abordagem extraoral, você localiza a margem infraorbital, localiza onde está o forame e você nem precisa pôr o dedo ali, né? Você faz a técnica e aí você só faz o pressionamento por 1 minuto depois, tá? Bem abaixo ali da linha da pupila. Então, é mais fácil de fazer, né? Diminui ainda mais a chance de erro, que praticamente não tem, porque essa técnica é bem tranquilinha, bem fácil de fazer. Mas tem esse inconveniente da agulha ficar exatamente na direção do olho do paciente. Então, não recomendo, tá? A não ser que vocês tenham certeza que o paciente, de fato, não tem fobia nenhuma e não vai ter problema com isso. Gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, assim,